Olá pessoal, falando sobre este livro aqui, O Mito da Criatividade, do Fábio Zugman. Então ele fala essa questão da multidisciplinaridade, né? Para você fomentar ou propiciar o surgimento da criatividade, é importante você trabalhar com vários conhecimentos. Conhecimentos aparentemente até sem relação um com o outro. Isso ativa diferentes áreas da memória. Então, você trabalhar. Ele dá um exemplo aqui do Darwin. O Darwin trabalhava com estudos sobre geologia, botânica e outros interesses aí, e, e com isso fez com que ele despertasse, tivesse uma visão mais completa da situação. Né? Aqui ele dá um outro exemplo do Robert Weisberg, que é professor de psicologia, que ele considera muito importante esse tipo de análise. Então, ele cita o exemplo de que na fisiologia, né, que os fisiologistas passaram muito tempo tentando entender, sem sucesso, qual seria a utilidade de certos arcos presentes nos túbulos renais. Eles imaginavam que aquilo não tinha função nenhuma. Até que um dia um engenheiro olhou para esses arcos e propôs que poderiam fazer parte de alguma espécie de multiplicador de corrente oposta, um equipamento de engenharia usado para aumentar concentrações de líquidos. Então ele viu uma analogia com uma área de engenharia que o pessoal da fisiologia teria dificuldade em perceber. Então essa contribuição vinda de campos de fora do campo, né, de origem, ela pode trazer abordagens interessantes. Muito embora o pessoal do campo original, muitas vezes, reage, não gosta desse tipo de, entre aspas, intromissão. É muito comum ver essa resistência, esse corporativismo, né? Mas esse cruzamento de áreas do conhecimento costuma ser bastante produtivo. Então ele vai falar do conceito de paradigma do Thomas Kuhn, né? Que ele escreveu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele fala do paradigma como conceitos, né, compartilhados, padrões, regras, dentro de uma mesma prática profissional do cientista. Então é uma visão de mundo. Então os cientistas de um mesmo domínio compartilham entre si, e no qual se baseia o seu trabalho. Então, isso acaba influenciando o trabalho do cientista, é a visão de mundo, é a maneira como você encara os seus desafios. Né? É possível ser criativo sem recorrer a nenhuma ideia em especial. Muitas inovações ocorreram simplesmente quando alguém aplicou o conhecimento de um domínio a outro. Procurar semelhanças escondidas entre o domínio em que você atua e outras áreas do conhecimento é um meio promissor para gerar inovações. Não procure apenas ideias para o seu mercado. Procure mercado para suas ideias. Ele faz esse arremate que eu acho interessante. Outra questão que ele vai falar da produtividade. Ele vai falar assim que cientistas, né, em todas as áreas, parece haver uma pequena elite extremamente produtiva. Na área científica, isso é evidente há muito tempo. Um estudo de Wayne Daines, em 1955, analisou a produtividade em 5 áreas diferentes. Em todas as disciplinas, 10% dos cientistas ativos eram responsáveis por 50% das publicações. Por outro lado, aproximadamente metade dos cientistas tinham chegado apenas a uma contribuição. A produção de metade dos cientistas ativos não correspondia a 10% dos mais produtivos.
Então aí ele fala, Darwin publicou 119 trabalhos, Einstein 607, Euler 856, Paul Erdos, matemático também, 1.500 artigos. Então, ele fala do Edison, teve 1.093 patentes. Então, ele fala que a criatividade gera mais criatividade. Né? Aqui há um parênteses a ter. Existe, em alguns casos, existe uma certa inflação desses números. Né? Porque o indivíduo se destaca, ele ganha prestígio, ele atrai dinheiro, recursos para a pesquisa. Então, muitas vezes, ele entra no nome da pesquisa para atrair o recurso. Mas ele praticamente ele fez quase nada ali naquele período. Está só com o nome ali. Porque ele é o chefe do laboratório. Aí ele bota o nome. Tá? Então ele ganha um prestígio até muitas vezes que nem era... Mas ainda continua valendo a regra. Você dá o exemplo do Mozart, ele escreveu mais de 600 peças. Então os indivíduos que são criativos, eles geralmente eles entram numa espiral positiva e acaba tendo uma produtividade maior. Outra questão que ele chama é a questão dos fracassos. Né? Para um escritor produzir um best-seller, isso tem uma relação direta com o número de fracassos. Para cada artigo considerado genial pelo estabelecimento, um cientista terá vários outros esquecidos ou ignorados. Então, é a maneira, é a mentalidade, a maneira como você lida com esses fracassos. Né? Você tem que entender que esses fracassos, eles fazem parte do processo. Né? Fazem parte do processo. E existe um sociologia, né, chamado efeito Mateus, né? Aquele que tem muito, muito será dado, aquele que tem pouco, pouco será tirado. Tá? Isso funciona mais ou menos no ambiente da criatividade. Então, dentro daquela questão do mito, né, a gente está sempre celebrando o mito do vencedor. Né? Então, no mito do vencedor, a gente normalmente esquece o que deu errado na vida daquele cientista. A gente só celebra aquilo que deu certo. E acaba tendo uma visão deturpada de como foi, porque na verdade os fracassos fazem parte daquela construção. E geralmente eles são apagados aí da história da ciência. A história da ciência tende a apagar os fracassos. Né? E muitas vezes eles foram um elemento importante para você chegar no sucesso. E a história da ciência parece estereotipada, né? Porque ele elimina esses fracassos da história. Outro ponto que ele destaca: a criatividade é motivada pela diversão e pela satisfação que determinado processo pode proporcionar às pessoas. É preciso realmente gostar de se perder pelo labirinto para passar horas explorando seus caminhos. Então, outra questão importante, a questão do prazer. Né? A pessoa tem motivação, ela tem prazer em fazer aquela atividade. Né? Não se trata de um resultado imediato. Né? Então, isso é importante. Então, os elementos que vão ser importantes para conseguir essa motivação. Primeiro, a expectativa de recompensas é importante, a expectativa de avaliações, a vigilância, os limites de tempo, né, os prazos a serem cumpridos e a competição. Ela identifica, esse Teresa Amabile, ela identifica esses motivos que eu acabei de listar como assassinos da criatividade. Vou repetir: expectativa de recompensa, expectativa de avaliação, vigilância, limites de tempo e competição. Tudo isso, segundo ela, segundo o autor, né, prejudica o trabalho criativo. Então, você ficar ali controlando prazos muito rigorosos, ali, essa tensão, ela não ajuda o trabalho criativo.
porque o que vai ser importante vai ser a persistência. Pessoas que explicam os resultados de suas ações com base no modelo da incompetência aprendida têm mais dificuldade em persistir em algo após um evento negativo do que as pessoas que atribuem os maus resultados a eventos passageiros e incontroláveis. Então, tudo depende da maneira como você vê. Se você vê um fracasso, você diz, tá vendo? É porque eu sou incompetente mesmo. Então, a tua tendência vai ser não enfrentar aquela dificuldade. Debbie Sarnes e Otto Zinzer mostraram que as pessoas persistem mais quando são informadas de que o problema que estão trabalhando é realmente difícil, do que quando ouvem que, na verdade, é fácil. Isso parece ser contra-intuitivo. O problema é que continuar falhando em algo fácil pode acabar com a nossa autoestima. Se você diz que uma tarefa é fácil, a pessoa vai falar, então não vou querer fazer não. Por quê? Porque se você fizer e não conseguir concluir, você vai se sentir arrasado com aquilo. Agora, se você diz, é uma tarefa difícil, a pessoa se desafia a fazer, e se você não fizer, tudo bem, é difícil mesmo. O outro também não conseguiu. Então, é esse paradoxo, né? As pessoas tendem a buscar os trabalhos difíceis, segundo ele aqui. É isso, muito obrigado, então.